Olá, muito boa tarde, amados. Cá estamos nós para mais um vídeo depois de algum tempo. Nós vamos aqui nessa tarde estar tratando de um assunto muito importante, muito interessante. Um assunto esse que nos foi ocultado por muito tempo, se chama a promessa que o nosso Pai, o nosso Criador, Yahweh, que na Bíblia do Almeida está escrito como Deus, né, que é um título que quer dizer juiz. Mas nós sabemos e descobrimos que Deus nada mais é do que um título. Mas o nosso Pai, o nosso Criador, ele tem um nome, e o seu nome se chama Yahweh, e o seu filho Yahushua, ou Yahushua, que quer dizer salvação de Yahweh, Shua, que quer dizer salvação. Yahweh, o nome do Pai, Shua, salvação. Ou seja, Yahushua, salvação de Yahweh. Esse é o nome do nosso Salvador, que por muito tempo nas religiões nós conhecemos por nome de Jesus, que ocultaram, tiraram o nome verdadeiro do nosso Salvador, Yahushua, e lhes deram um nome falso de Jesus. E por muito tempo, eu durante 21 anos dentro de um sistema religioso, onde eu carregava um título de pastor, ali eu acreditava, estava aclamando ao nome certo e servindo ao nome certo, mas na verdade descobri que o nome do Salvador é Yahushua, não Jesus. Amados, nós sabemos bem que os nossos pais, Adão e Eva, que eles foram criados, feitos pelo nosso Criador Yahweh, e eles foram colocados ali no Jardim do Éden. E Yahweh disse que eles vivessem ali, comessem de todos os frutos das árvores que ali tinha, mas não tocassem em uma árvore que se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, porque no dia em que eles tocassem nessa árvore, eles morreriam. Pois bem, eles obedeceram ao nosso Pai Yahweh, não tocando naquela árvore, porém, eles foram enganados por um ser chamado serpente, que por sua vez, sendo possuído pelo demônio, essa serpente engana a Eva, Eva toma do fruto, come, e por sua vez dá também a Adão, e Adão come, então se cumpre o que o nosso Pai Yahweh tinha dito, que eles morreriam. Pois bem, amados, dentro da história, nós vivemos muito tempo dentro de religiões, e religião foi exatamente criada pelo maligno para ocultar de nós as verdades. Muitas coisas que nós lemos na Bíblia está com seus nomes trocados. A palavra evangelho, por exemplo, lá deveria estar escrito promessa. Eles tiraram a palavra promessa e colocaram o evangelho. Por que promessa? Preste bem atenção. Pense, imagine você, que você tem um pai, e este pai que muito te ama, tem uma grande fazenda, e ele é muito rico, e ele chega para você um belo dia e diz assim: olha, meu filho, eu vou colocar você nessa fazenda, você que vai ter tudo do bom e do melhor, você não vai precisar estar fazendo trabalhos pesados, sufocantes, vai ter tudo que você queira para você comer a hora que você quiser. Porém, eu vou deixar aqui em cima dessa mesa este vaso. Você não toque nele e não pegue nada que está dentro dele, porque o dia que você tocar e pegar algo que está dentro desse vaso, você vai perder o direito de morar e de habitar nessa fazenda e de ter a vida boa que você leva aqui. Aí tá, você obedece ao seu pai, passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e você continua ali na fidelidade ao seu pai e na ordem que ele te deu. Mas um belo dia aparece alguém se fazendo de seu amigo e conversando com você, diz assim: ó, fulano, você vive tanto tempo aqui nessa fazenda, você não fica entediado de viver só aqui? Tá certo que você tem aqui tudo que é bom, tudo que é do melhor, mas isso é entediante, você ficar vivendo nessa fazenda. E você ouviu dizer do seu pai para você não tocar neste vaso que está em cima da mesa? Mas o seu pai ocultou algo de você. Ele sabe que o dia que você comer, ou que você tocar, melhor dizendo, neste vaso que está em cima da mesa e ver o que está ali dentro, você vai ser tão rico e tão poderoso igual o seu pai é. Aí bate aquela curiosidade em você. Você, durante todo o tempo que você teve ali, por você mesmo, você não tocou no vaso, porque você temia e obedecia ao teu pai. Mas pela má influência e o mau conselho daquele que supostamente se diz seu amigo, parecendo seu amigo, tentando te abrir os olhos, entre aspas,
você agora vai ficar com aquela, como se diz o provérbio, com a pulga atrás da orelha e vai querer tocar naquele vaso. Você vai agora, toca naquele vaso que o teu pai ordenou para você não tocar, porque se você tocasse, você seria expulso daquela fazenda. Você toca no vaso e quando você abre, tira a tampa do vaso, acha uma carta lá dentro escrito assim, ó, a partir de hoje, nunca mais seja curioso e se retire, por favor, desta fazenda. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles obedeceram o pai Yarro, não tocaram no fruto, não comeram por conta própria. Mas quando eles ouvem um falso conselho da serpente, que se apresentou como supostamente sua amiga, a Bíblia não relata isso, mas se você ler o livro de Adão e Eva, você vai ver que a serpente não chegou lá como um animal feroz, furioso, quebrando tudo, não. Ela chegou, se disfarçou de um anjo de luz, cantou louvores, fez tudo bonitinho para poder enganar Eva. E a mesma coisa, eles criaram o que? O sistema religioso como algo bom para nos enganar também. Nós entramos para dentro de um templo religioso, achando que vamos ser salvos por causa de um templo religioso. Chamamos um homem de nosso pastor, de nosso líder, de nosso pai na fé. Enquanto lá em Mateus capítulo 23 está escrito: a ninguém na terra chamei de vosso pai, a ninguém chamei de vosso mestre, de vosso rabi. Porque um só é o vosso pai que está no céu, e um só é o vosso mestre, a saber, o Salvador Yahushua. Mas nós, dentro das religiões, nós passamos por cima da palavra do Pai e vamos fazer o que os líderes religiosos nas religiões nos ensinam: a chamar um homem de pastor, a chamar um rabino de nosso mestre, porque rabino quer dizer mestre. Nós vamos para dentro de um templo, onde a Bíblia diz em Atos 7,48 que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 17,24 diz que o Criador que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não é servido por mãos humanas, porque o céu é o trono dele e a terra o estrado dos pés dele. Ele diz: que casa me edificarão? Ora, se nós não podemos edificar casa, ele não habita em templos que nós fazemos. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 está escrito: não sabeis vocês, que vós sois o templo do Espírito do Pai Yarro, e que o Espírito do Pai Yarro habita em vocês? Portanto, se vocês destruírem o templo do Espírito, que são vocês, o Pai Yarro também o destruirá? Então, querido, a religião veio tão somente para nos enganar. Aqui no livro de Adão e Eva, no capítulo de número 10, o verso 8 está escrito assim, ó: mas Yarro, aqui diz Deus, né? Nós sabemos que o Deus é um título. Mas Yarro disse a Adão: eu te fiz uma promessa, quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. E Yarro parou de se comunicar com Adão. Ou seja, o nosso pai Yarro, ele faz uma promessa para Adão. Adão come do fruto juntamente com Eva. Eles são expulsos do jardim. Esse mesmo jardim aqui, ó, que ele é expulso. Após isso, na Bíblia não conta isso, mas aqui nos apócrifos, onde eu estou aqui, ó, com ele nas mãos, vai mostrar que Adão e Eva, eles se mataram, se suicidaram por várias vezes. Aqui no capítulo 3 do livro de Adão e Eva, do primeiro livro, diz assim, ó: mas ao ouvir estas palavras de Yarro, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que havia somente 5 dias e meio para ele até o fim do mundo. Adão chorou e suplicou a Yarro e que lhe explicasse. Então Yarro, em sua misericórdia, sua benevolência por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que esses 5 dias e meio era 5.500 anos, como um viria para salvá-lo, a ti e a sua descendência. Mas Yarro fizera antes disto esta aliança com o nosso pai Adão, nos mesmos termos, quando ele saiu do jardim, que se encontrava junto à árvore, a qual Eva tomara do fruto e dera-lhe a comer. Porquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Yarro então havia mudado a sua aparência para outra forma, como ela secara,
E aproximando-se dela, Adão teve medo e tremeu. Caiu, mas Iarro, em sua misericórdia, ergueu Adão, então fez aliança com ele novamente. Ou seja, Iarro fez uma aliança com Adão e prometeu a Adão que assim como Adão, uma certa feita, que estava fazendo um dos seus trabalhos, Adão se fere e o sangue de Adão cai na terra. Adão pega aquele sangue, cria um altar, coloca aquele sangue sobre o altar e oferece ao nosso pai Iarro o sangue dele que caiu na terra. E Iarro, ao ver isso, ele vira para Adão e fala: Adão, assim como você me ofereceu o teu sangue, eu que sou eterno, nascerei na carne da tua descendência como um homem, como um ser humano, e derramarei o meu sangue sobre você, Adão, e te trarei de volta ao paraíso. Não só você, mas você, a Eva e toda a tua descendência. E tudo isso, amado, foi ocultado de nós nas escrituras que nós temos como Bíblia, a Bíblia do Almeida. Isso não está lá. Mas lá em 1 João, capítulo de número 2, verso 25, está escrito: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Iarro nos fez uma promessa de vida eterna, de nós entrarmos no paraíso, como nosso pai Adão já está no paraíso, porque quando Yahushua morre no madeiro através do corpo Melquisedeque, Iarro então resgata Adão de lá do abismo. Ele vai até o abismo, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, o verso 17, que ele vai até o abismo, toma a chave das mãos do inferno e da morte, resgata os que estão lá aprisionados no abismo, e nesses que estavam lá estava Adão, Eva, Jeremias, Isaías e os demais profetas. Eles são resgatados. Nós vamos ver isso lá em Mateus, que a Bíblia diz que muitas sepulturas se abriram e pessoas foram ressuscitadas, só que eles não descrevem quem são essas pessoas, mas nós sabemos hoje que são nosso pai, os nossos pais Adão e Eva, e muitos dos profetas e muitas outras pessoas que eram piedosas. Foram resgatadas por Yahushua quando ele desce ao abismo e resgata os nossos pais Adão e Eva, e eles já estão de volta no paraíso. Agora hoje, nos dias de hoje, nós, descendentes de Adão e Eva, que formos justos e crermos nesta promessa e crermos no sacrifício perfeito do nosso Salvador Yahushua no madeiro, sem precisarmos de líderes, de pastores, de rabinos, de padres ou de pai de santo, ou etc., e não confiarmos em religiões e continuarmos fazendo esses atos aí paganizados, como ter que subir a monte, ter que ir para um templo. O próprio Yahushua falou para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, verso 19 até o versículo 24 e 25. A mulher falou: mestre, vejo que tu és profeta. Os nossos pais dizem que o lugar de adorar é no monte, os samaritanos. Os hebreus dizem que é em Jerusalém. E tu? Onde tu dizes que é o lugar de adorar? E Yahushua disse para a mulher: mulher, tu crê que virá a hora, e já chegou, que não adorareis nem no monte e nem em Jerusalém, que Jerusalém tinha o templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer, na mente, no pensamento, no entendimento. Portanto, na carta aos Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo, portanto, vos irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, separados e agradáveis a Iarro, que é o vosso culto racional, culto no entendimento, no raciocínio. Não é um culto litúrgico de você ir para um templo e lá agora ter que abrir a harpa, abrir a Bíblia, canta um hino, canta outro hino e vamos dar a mão, vamos fazer oração coletiva. Não, amado. A oração que nós devemos fazer é aquela que está lá em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento e fala com teu pai em secreto. Tem um beija-flor aqui, até o beija-flor está gostando aqui da palavra. Fala com teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então a tua oração é no secreto, é aqui na mente, entra na tua mente, no teu pensamento, e fala com a sua glândula pineal, com o teu pai Iarro, que ele não ouve a tua voz. A tua boca e a minha boca, ela não nos foi dada pelo pai para nós falarmos com ele, mas para nós falarmos com o nosso próximo. Mas para falar com o nosso pai, o nosso Criador, é aqui, através da nossa mente, é só no pensamento. É por isso que o Salmo 139, o verso 4, o salmista Davi disse: ainda antes que houvesse palavra em meus lábios, eis que tu, Senhor, tudo sabe e conhece.
porque Ele lê o nosso pensamento. Nós falamos com Ele na mente. Então, a tua oração deve ser feita na mente. Por isso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É aqui, ó, no pensamento, no entendimento, na mente. Súplica no Espírito é no entendimento. Ok, amado? Sem você precisar de ir para um templo religioso feito por mãos de homens, aonde o Criador não habita, para buscar Ele. Porque Ele habita em você se tu crer nele, guardar os seus mandamentos e a tua palavra e aceitar o sacrifício perfeito que o filho dele, Yahushua, fez no madeiro, quando ele morre lá, através do corpo Melquisedeque, e que ele desce até o abismo como alma e toma a chave da morte e do inferno. Ele diz: eu que vivo fui morto, agora estou vivo para todo sempre. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Vivo para todo sempre, e está aqui nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Por isso, amado, a promessa que o nosso pai Yahweh fez a Adão, que ele viria em 5 dias e meio, ou seja, 5.500 anos, Yahushua já veio. Já morreu no madeiro, já cumpriu essa promessa. Por isso ele diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo e anunciai o evangelho, ou seja, a promessa a toda criatura, que essa promessa já foi cumprida. E quem crê tomará posse dessa promessa e entrará no paraíso, que é o jardim de onde Adão e Eva foram expulsos. Ok, meus amados? Esta é a palavra do nosso Pai para vocês nessa tarde.